Funcionários chamam o zelador para a festa luxuosa da empresa, com a intenção de humilhá-lo, porém, quando a chefe deles entra com a filha. Todos ficam surpresos com o que a menina diz. Foi esse moço que me ajudou. O lustre de cristal no centro do salão de festas era tão imenso que parecia um sol artificial, derramando uma luz dourada sobre os convidados que circulavam lá embaixo. Para qualquer funcionário daquele grande conglomerado empresarial, aquela noite era o ápice do ano, o momento de celebrar metas batidas e lucros exorbitantes. Mas para Luan, aquele ambiente parecia a superfície de outro planeta, um lugar onde ele não conseguia respirar direito. Luan estava parado na entrada do salão, com os pés cravados no tapete vermelho aveludado. Ele puxava discretamente os punhos de sua camisa branca, tentando cobrir o relógio simples de pulseira de couro desgastada. A camisa, embora lavada e passada com extremo cuidado naquela tarde, já tinha visto dias melhores. O colarinho estava levemente puído, e o branco não era mais aquele branco imaculado das roupas dos executivos que passavam por ele. Sua calça social bege, a única que tinha para ocasiões especiais, parecia larga demais em comparação aos cortes sob medida dos ternos italianos que desfilavam ao seu redor. Ele deu um passo hesitante para dentro, sentindo o coração martelar contra as costelas. Você foi convidado, Luan. Você tem o direito de estar aqui, repetiu para si mesmo como um mantra. Sua mão direita, dentro do bolso, apertava um envelope creme texturizado. Era a sua âncora. Sua mente viajou para 5 dias atrás. Ele estava terminando o turno da noite, passando o esfregão no corredor silencioso do Departamento de Recursos Humanos. O prédio estava vazio, exceto pelo zumbido das lâmpadas fluorescentes. Foi quando ele viu em cima de seu carrinho de limpeza, deixado de propósito em uma posição de destaque, o envelope. Seu nome, Luan, estava caligrafado com elegância. Dentro, o convite para a festa de gala assinado por Sofia. O rosto de Luan se iluminou com a lembrança. Sofia era a gestora de RH, a única pessoa naquele prédio de vidro e aço que parecia enxergá-lo como humano. Ela sempre o cumprimentava, perguntava sobre sua mãe doente e, o mais importante, tinha paciência com sua gagueira. Ela o contratou sabendo de sua dificuldade na fala, vendo nele a dedicação que ninguém mais via. Ela lembrou de mim, ele pensou na época, sentindo uma gratidão que aquecia o peito. Aquele convite era mais que um passe para uma festa, era um sinal de pertencimento. Mas agora, a realidade fria do salão contrastava violentamente com o calor daquela memória. Assim que Luan se afastou da porta, o burburinho das conversas diminuiu sensivelmente ao seu redor. Cabeças se viraram. Olhares que antes eram de celebração transformaram-se em setas de julgamento. Aquele ali não é o rapaz da limpeza? Sussurrou um analista júnior para uma colega, sem se preocupar muito em baixar o tom. É ele mesmo. O que ele está fazendo aqui? Quem deixou o serviço de quarto entrar? Respondeu ela, cobrindo a boca com a taça de champanhe para esconder um risinho maldoso. Luan ouviu. Ele sentiu o rosto queimar. Ele baixou a cabeça, fingindo examinar a decoração, tentando se tornar invisível. Ele procurou desesperadamente por Sofia no meio da multidão. Se ela estivesse ali, tudo ficaria bem. Ela sorriria, acenaria, e ele não se sentiria tão naufragado. Mas Sofia não estava em lugar nenhum. O que Luan não sabia, e nem poderia imaginar, era que o convite em seu bolso era uma fraude cruel. Sofia jamais pisaria naquela festa. Ela desprezava a ostentação e a arrogância daquele ambiente corporativo. Do outro lado do salão, perto da torre de taças de cristal, Monique observava a cena como uma predadora observando uma presa ferida. Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho sangue, segurando uma taça de vinho tinto caro. Monique era a assistente executiva de um diretor e a líder incontestável das fofocas e do bullying corporativo velado. Eu disse que ele viria, comentou Monique com seu grupo, um sorriso de satisfação curvando seus lábios. A ingenuidade dele é patética. Ele realmente achou que a Sofia o convidaria para um evento desse nível. Você é terrível, Monique, riu um colega ajeitando a gravata borboleta. Falsificar a assinatura da chefa foi arriscado.
Risco calculado, respondeu ela, sem tirar os olhos de Luan. A Sofia está em um retiro de yoga incomunicável. E esse aí, ele precisa aprender o lugar dele. Desde que ele entrou, o corredor cheira a produto barato de limpeza. Ele mancha a imagem da empresa. Luan, sentindo-se cada vez mais acuado, decidiu que ficaria apenas alguns minutos. Tomaria um suco, agradeceria a Sofia se ela aparecesse e iria embora. Ele caminhou timidamente em direção a uma mesa lateral, tentando não esbarrar em ninguém. Foi a deixa que Monique esperava. Observem, disse ela aos amigos. Vamos adicionar um pouco de cor à noite dele. Ela começou a caminhar em direção a Luan. Seus passos eram firmes, calculados. Luan a viu se aproximando e seu estômago revirou. Monique era quem mais dificultava sua vida, sempre reclamando de poeira inexistente, ou chutando o balde de água sem querer, quando ele estava limpando. Quando ela chegou perto, o sorriso dela se alargou, mas não chegou aos olhos. Ora, se não é o nosso colaborador essencial, disse Monique, a voz carregada de uma doçura venenosa. Veio lustrar o chão do salão também? Luan engoliu em seco, o nervosismo travando sua língua. Beboa. Boa na noite, senhorita Monique. E eu fui ser convidado. O som de sua gagueira pareceu ecoar no silêncio que se formou ao redor deles. Alguns risos abafados surgiram na plateia que assistia. Convidado? Ah, claro. Deve ter sido um erro no sistema, ela disse, chegando perigosamente perto. Então, tudo aconteceu em câmera lenta para Luan. Monique fingiu olhar para trás, como se alguém a tivesse chamado, e fez um movimento brusco e teatral, fingindo tropeçar nos próprios saltos altos. Ai! Exclamou ela, alto o suficiente para chamar a atenção de quem ainda não estava olhando. A taça em sua mão inclinou-se. O vinho tinto, denso e escuro, voou em um arco perfeito. O líquido atingiu o peito de Luan com violência. A mancha explodiu na camisa branca, espalhando-se como uma ferida aberta, escorrendo pela calça bege e pingando nos sapatos. O barulho da taça caindo no tapete grosso foi abafado, mas o suspiro coletivo do salão foi audível. Monique levou a mão à boca, numa atuação digna de um Oscar. Meu Deus, olha o que você fez! Gritou Monique, invertendo a culpa instantaneamente. Você surgiu na minha frente do nada. Luan estava paralisado. O líquido frio encharcava sua pele, colando o tecido no corpo, mas ele sentia uma quentura insuportável de vergonha subindo pelo pescoço. Ele olhou para a mancha roxa, enorme, destruindo sua única roupa decente. E eu não... Ele tentou se defender, mas as palavras morriam na garganta. As risadas que antes eram contidas agora eram abertas. As pessoas apontavam. Que desastre! Olha o estado dele. Parece que o lixo se sujou sozinho. Luan sentiu lágrimas quentes brotarem em seus olhos. Ele não podia chorar ali, não na frente deles. O desespero tomou conta de seus membros. Sem conseguir dizer nada, ele se virou e correu. Correu em direção às placas que indicavam os toaletes, ouvindo as gargalhadas cruéis crescendo atrás dele como uma onda gigante. Ele entrou no banheiro masculino, que felizmente estava vazio, e se apoiou na pia de mármore, a respiração ofegante. Olhou-se no espelho e viu a devastação. A mancha de vinho ocupava todo o seu tronco. Desesperado, ele puxou punhados de papel toalha, molhou na torneira dourada e começou a esfregar a camisa com força. Sai, por favor, sai! Ele sussurrava, esfregando freneticamente. Mas o vinho era forte e o tecido da camisa era velho. Ao esfregar com força, o tecido começou a ceder. Em vez de limpar, ele esgaçou a fibra. A camisa começou a se desfazer, ficando transparente e rasgada no centro do peito, misturando fiapos brancos com a pele avermelhada pelo vinho. Luan parou, as mãos trêmulas. Estava acabado. Ele parecia um mendigo. Não podia voltar ao salão daquele jeito. Seria o fim de qualquer resquício de dignidade que lhe restava. Então ele se lembrou. Havia uma porta de serviço no final do corredor dos banheiros, usada para a entrada de garçons e equipamentos. Dava para a rua lateral,
longe dos olhares, longe dos carros de luxo na entrada principal. Vou embora. Vou sumir, decidiu ele. Luan secou o rosto, ajeitou a postura o melhor que pôde e saiu do banheiro, esgueirando-se pelo corredor lateral em direção à saída de emergência. Seu coração batia com a esperança de fuga. Ele alcançou a barra antipânico da porta de metal e empurrou. A porta não se moveu. Ele empurrou de novo, jogando o peso do ombro contra ela. Nada. Estava trancada. Não, não pode ser, ele sussurrou, o pânico gelando seu sangue. As portas de emergência deveriam estar sempre destrancadas por dentro. Mas ao olhar para a fechadura, viu que a trava de segurança estava acionada com uma chave mestra. Do outro lado do corredor, vindo do salão, a voz de Monique ecoou no microfone, amplificada pelas caixas de som de alta definição. Atenção a todos! Onde foi parar o nosso convidado especial? Acho que ele precisa de uma salva de palmas. Luan encostou a testa na porta fria de metal. Ele entendeu naquele momento. A porta trancada não era um acidente. Era parte do plano. Monique queria garantir que ele não tivesse uma saída honrosa. Para sair dali, ele teria que atravessar o inferno novamente. Ele estava encurralado, sujo e sozinho. Luan encostou a testa na porta de metal fria, sentindo o peso da derrota esmagar seus ombros. Não havia saída. O universo parecia conspirar para que ele não tivesse nem mesmo o direito de desaparecer com dignidade. Atrás dele, o corredor silencioso parecia zombar de sua situação. E à sua frente, através das paredes, o som abafado da música eletrônica e das risadas o chamava de volta para o abatedouro. Ele respirou fundo, o ar tremendo em seus pulmões. Ele não tinha escolha. Se ficasse ali escondido, cedo ou tarde algum segurança o encontraria e seria ainda pior, parecendo que ele estava tramando algo. Ele precisava enfrentar o salão. Precisava atravessar aquele mar de gente, suportar os olhares e sair pela porta da frente. Luan desgrudou-se da porta, ajeitou a camisa rasgada e manchada o melhor que pôde, o que não era muito, e caminhou de volta pelo corredor. Seus passos eram pesados, como os de um condenado caminhando para a forca. Assim que ele surgiu na entrada do corredor que dava acesso ao salão principal, a luz forte dos refletores o cegou momentaneamente. Antes que ele pudesse tentar se esgueirar pelas sombras das paredes laterais, a música parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido do microfone sendo ligado. Senhoras e senhores! A voz de Monique ecoou cristalina e autoritária pelos alto-falantes espalhados pelo salão. Luan congelou. Ele olhou para o centro da pista de dança. Monique estava lá em cima de um pequeno palco improvisado, onde o DJ estava, segurando o microfone como se fosse um cetro real. Um holofote branco a iluminava, e ela apontou o dedo, com a unha perfeitamente pintada, diretamente para ele. Olhem só quem resolveu voltar para a festa, anunciou ela com um sorriso predador. Nosso convidado de honra estava apenas se refrescando no toalete. Centenas de cabeças se viraram simultaneamente. Luan sentiu-se nu. Ele estava parado sob o arco da entrada, a camisa manchada de vinho parecendo uma ferida grotesca sob as luzes de LED. O tecido esgaçado no peito mostrava sua pele magra, e a calça molhada grudava em suas pernas. Ele era a antítese de tudo o que aquele ambiente luxuoso representava. Monique desceu do palco e caminhou até ele, o microfone ainda na mão, transformando a humilhação privada em um espetáculo público. Os convidados abriram caminho para ela, formando um círculo ao redor de Luan, como espectadores em uma arena romana esperando os leões. E então, querido? Monique perguntou, colocando o microfone perto da boca de Luan, mas não o suficiente para que ele falasse, apenas para intimidá-lo. Gostou da safra do vinho? É um reserva especial. Dizem que tem notas de frutas vermelhas e carvalho. Ficou, artístico na sua camisa de liquidação. Risadas explodiram ao redor deles. Eram risadas cruéis, elitistas, o som de pessoas que se sentiam superiores pisando em alguém que consideravam inferior. Luan sentiu o sangue pulsar nas têmporas. O pânico travou sua garganta, mas ele sabia que precisava se defender.
Ele precisava dizer que tinha o direito de estar ali. Com as mãos trêmulas, ele enfiou a mão no bolso e tirou o envelope amassado. Eu te tenho... O que convite? Luan gaguejou, a voz saindo fraca e quebrada. O esforço para falar fazia seu rosto se contrair, o que apenas aumentava o escárnio da plateia. A SS Sofia... Ela que chamou. Ele estendeu o papel como um escudo, sua única prova de que não era um intruso. Monique olhou para o papel com fingida surpresa. Ela arrancou o convite da mão trêmula de Luan com um movimento brusco, quase rasgando o papel no processo. Um convite? Da Sofia? Ela ergueu as sobrancelhas, virando-se para a plateia. Gente, ele diz que a nossa querida gestora de RH, que nem está na cidade, convidou o zelador para o baile de gala. Vocês acreditam nisso? Não! Gritaram alguns funcionários do fundo, entrando na brincadeira sádica. Monique abriu o convite e leu em voz alta com um tom teatral e debochado. Para Luan, com carinho, Sofia. Que tocante. Ela baixou o papel e seu rosto endureceu, o sorriso desaparecendo para dar lugar a uma expressão de nojo absoluto. Você acha mesmo que somos idiotas? A Sofia tem caligrafia técnica impecável. Isso aqui é um garrancho, era mentira. A letra era elegante, feita pela própria Monique dias antes para montar a armadilha. Mas ninguém ali sabia a verdade. Isso é falso, decretou Monique, sua voz gelada cortando o ar. Você forjou um convite para entrar aqui, comer nossa comida e beber nosso vinho. Isso é invasão de propriedade privada. Não! Luan tentou gritar, mas o som saiu como um gemido estrangulado. É verdadeiro, e eu juro... Monique não deu ouvidos. Com um movimento lento e deliberado, para que todos vissem, ela rasgou o convite ao meio. Depois juntou as metades e rasgou novamente. E de novo. Os pedaços de papel picado caíram sobre os sapatos sujos de vinho de Luan, como confete em um funeral. Segurança! Gritou Monique no microfone. Temos um intruso na festa. Tirem ele daqui. Agora. 2 homens enormes, vestidos de preto e com fones no ouvido, surgiram da multidão. Eles não foram gentis. Um deles agarrou Luan pelo braço esquerdo e o torceu para trás, enquanto o outro segurava seu ombro direito com força desnecessária. Vamos, amigo. Sem escândalo, rosnou um dos guardas no ouvido de Luan. Luan não resistiu. Suas forças haviam acabado. Ele apenas baixou a cabeça, as lágrimas de vergonha finalmente escorrendo livremente pelo rosto, misturando-se ao suor frio. Ele era um nada ali. Um brinquedo quebrado que estava sendo descartado. Enquanto era arrastado em direção à saída, ele ouviu os aplausos irônicos puxados por Monique. Foi nesse exato momento que o destino da noite mudou. Um estrondo alto ecoou quando as imensas portas duplas de madeira maciça da entrada principal foram abertas simultaneamente. O barulho foi tão repentino que os seguranças pararam instintivamente, ainda segurando Luan no meio do salão. Uma corrente de ar frio entrou no ambiente, e com ela, uma presença que fez a temperatura da sala cair 10 graus. Helena estava parada na soleira da porta. A dona da empresa. A mulher que construiu aquele império do zero. Ela usava um terninho branco impecável, de corte afiado, que contrastava com a frivolidade dos vestidos de festa ao redor. Sua postura era rígida, poderosa. Ela exalava autoridade. Helena raramente aparecia em eventos sociais. Ela preferia os números e as estratégias. Sua presença ali era tão inesperada quanto a queda de um meteoro. A música morreu instantaneamente. O DJ, apavorado, cortou o som. As risadas cessaram. As taças pararam no meio do caminho até as bocas. O silêncio que caiu sobre o salão era pesado, carregado de um medo primal. Ninguém queria ser notado pela Dama de Ferro em um momento de desordem. Ao lado de Helena, segurando sua mão, estava uma pequena menina de cerca de 7 anos. Clara. Ela usava um vestidinho azul simples e segurava uma boneca de pano surrada pelo uso. O contraste entre a mãe poderosa e a filha singela era tocante, mas ninguém ousava comentar. Helena deu um passo à frente, seus olhos de águia varrendo o salão com desaprovação. Ela viu as taças de vinho, o excesso, a futilidade. E então,
Seu olhar parou no centro da roda, onde 2 brutamontes seguravam um homem magro, sujo e chorando. Monique sentiu o sangue gelar. Ela largou o microfone em cima de uma mesa qualquer e mudou sua expressão de carrasca para a de uma funcionária prestativa em milissegundos. Ela correu em direção a Helena, passando a mão no cabelo para ajeitá-lo, tentando bloquear a visão que a chefa tinha de Luan. Dona Helena, que surpresa maravilhosa, disse Monique, com a voz trêmula e aguda demais. Nós não esperávamos a senhora. Estamos apenas lidando com um pequeno incidente. Um penetra, sabe como é. Gente de fora tentando se aproveitar. Mas já estamos resolvendo, não se preocupe. Monique fez um sinal frenético com a mão nas costas para que os seguranças levassem Luan dali rápido para os fundos, para longe dos olhos da dona. Os seguranças entenderam o recado e puxaram Luan com violência, tentando arrastá-lo para a escuridão lateral. Luan tropeçou, quase caindo, soltando um gemido de dor. Helena nem sequer olhou para Monique. Seus olhos estavam fixos na cena brutal à sua frente. Mas quem reagiu primeiro não foi a CEO. A pequena Clara soltou a mão da mãe. Ela não estava olhando para a decoração, nem para as luzes, nem para Monique. Seus olhos grandes e inocentes estavam fixos no homem de camisa rasgada que estava sendo levado. Ela franziu a testa, reconhecendo algo que os adultos, cegos pela arrogância, não conseguiam ver. Espera! A voz fina da menina cortou o silêncio tenso do salão. Clara ignorou os protocolos, ignorou o medo que todos tinham de sua mãe e correu. Ela correu direto para o centro do salão, passando por Monique como se ela fosse um fantasma, em direção aos seguranças e ao prisioneiro deles. O coração de Luan parou por um segundo. Ele viu a menina correndo em sua direção e, por um momento, achou que ela também iria zombar dele. Ele fechou os olhos esperando o golpe final. O tempo pareceu congelar no salão de festas. Centenas de pessoas seguravam a respiração, observando a pequena Clara correr pelo tapete vermelho. Os seguranças, homens treinados para lidar com ameaças físicas, ficaram paralisados diante daquela criança destemida. Eles não sabiam se continuavam segurando Luan ou se o soltavam, temendo ferir a filha da dona da empresa. Luan, ainda com os braços torcidos para trás e a cabeça baixa, abriu os olhos ao sentir um impacto contra suas pernas. Não era um golpe, era um abraço. Clara envolveu as pernas de Luan com seus bracinhos finos, ignorando completamente a calça encharcada de vinho e suja. Ela enterrou o rosto no tecido manchado, sem se importar que seu vestido azul de grife estivesse absorvendo a sujeira. "Mamãe!" gritou a menina, virando o rosto para Helena, com os olhos brilhando de excitação. "É ele! Eu encontrei ele!" Um murmúrio de confusão varreu o salão. Monique, que estava a poucos metros de distância, empalideceu. Sua máscara de confiança começou a rachar. "Clara, querida, saia de perto desse homem." Monique tentou intervir, dando um passo à frente com um sorriso nervoso. "Ele está sujo, ele é perigoso." "Não!" Clara gritou, batendo o pé no chão com a autoridade herdada da mãe. Ela soltou Luan apenas para apontar o dedo para ele, como se o apresentasse ao mundo. "Esse é o meu herói, mamãe. Foi esse moço que me ajudou." Helena, que até então observava a cena com uma expressão indecifrável, caminhou lentamente até o centro do círculo. O som de seus saltos ecoava como marteladas de um juiz. Ela parou ao lado da filha e olhou para os seguranças. "Soltem-no, agora!" ordenou Helena. A voz era baixa, mas carregava um peso que fez os guardas obedecerem instantaneamente, recuando 2 passos e deixando Luan livre, embora ele mal conseguisse ficar em pé de tanto tremer. Helena olhou para Luan. Ela viu o rosto bondoso por trás do medo, os olhos honestos por trás da humilhação. "Clara, tem certeza?" perguntou Helena suavemente. "Tenho, mamãe." A menina agarrou a mão de Luan, que estava gelada. "Lembra quando a minha bicicleta quebrou no parque semana passada? Quando a corrente soltou e eu caí e machuquei o joelho. Todo mundo passava e ninguém parava, mas ele parou." Luan olhou para a menina e a memória voltou como um relâmpago. A garotinha chorando no banco da praça, a bicicleta rosa caída. Ele estava voltando do trabalho, cansado, mas não conseguiu ignorar.
Ele usou seu lenço para limpar o machucado dela e suas ferramentas de bolso para consertar a corrente. Ele nem sabia quem ela era. Para ele, era apenas uma criança precisando de ajuda. Ele limpou meu dodói com cuidado para não doer. Continuou Clara, olhando para Luan com adoração. E arrumou minha bicicleta para eu voltar para casa. Eu disse que você ia agradecer ele se a gente o encontrasse. O silêncio no salão era absoluto. A narrativa de Monique, de que Luan era um intruso perigoso e aproveitador, desmoronava diante da inocência da verdade. Monique, desesperada, tentou uma última cartada. Dona Helena, que coincidência adorável. Mas isso não muda o fato de que ele invadiu a festa. Ele falsificou um convite da Sofia. Ele é um mentiroso que está se aproveitando da situação. Antes que Helena pudesse responder, um estrondo veio da entrada principal. As portas duplas, que ainda estavam entreabertas, foram escancaradas com violência. Parem! O grito ecoou pelo salão, agudo e sem fôlego. Todos se viraram. Era Sofia. A gestora de RH estava irreconhecível. Ela usava roupas de ginástica, o cabelo estava preso de qualquer jeito, e ela estava suada e ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Em sua mão, ela segurava um celular com a lanterna ligada, apontando para a frente como uma arma. Sofia? Monique sussurrou. E pela primeira vez naquela noite, o medo em seus olhos foi real. Sofia correu pelo salão, ignorando os olhares espantados dos diretores e acionistas. Ela atravessou a multidão e parou ao lado de Luan, colocando-se entre ele e Monique, como uma leoa defendendo sua cria. Ela respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo rápido. Ninguém encosta-se nele, disse Sofia, recuperando o fôlego. Sofia, o que significa isso? Perguntou Helena, cruzando os braços. Você não estava em um retiro? Eu estava, dona Helena, respondeu Sofia, erguendo a cabeça e encarando a chefe. Mas eu vi as postagens. O celular não parava de vibrar com notificações. Sofia levantou o aparelho para que todos pudessem ver. As redes sociais estão cheias de vídeos ao vivo desta festa. E eu vi o que estavam fazendo com o Luan. Eu vi a humilhação. Ela se virou para Monique e seu olhar era de pura decepção e fúria controlada. Quando vi o Luan segurando um convite com meu nome, eu soube na hora. Eu entrei no sistema da empresa remotamente pelo celular enquanto vinha para cá. Verifiquei o log de impressões e os arquivos de convites emitidos. Sofia virou a tela do celular para Helena. Não existe convite para o Luan no sistema, mas existe um arquivo de modelo de convite que foi acessado e modificado no computador da Monique há 5 dias. Ela copiou minha assinatura digital de um memorando antigo. Um O coletivo percorreu o salão. A prova era digital e refutável. E tem mais, continuou Sofia deslizando o dedo na tela. Alguém com peso na consciência me encaminhou os prints do grupo de WhatsApp, a Elite, que a Monique administra. Sofia abriu as imagens e começou a ler em voz alta, para que cada pessoa naquele salão ouvisse a crueldade nua e crua. Vamos dar um convite falso para o Gago. Quero ver ele chegar lá achando que é gente. Leu Sofia, a voz tremendo de raiva. Vou derrubar vinho nele para combinar com o tapete. Vai ser o show da noite. Monique recuou, negando com a cabeça, mas não havia para onde fugir. As palavras dela estavam ali, expostas. Os amigos que riam com ela minutos antes, agora se afastavam, tentando se dissociar da imagem dela. Luan ouvia aquilo tudo em choque. A bondade que ele achava que tinha recebido era, na verdade, a raiz de sua tortura. As lágrimas voltaram aos seus olhos, mas agora não eram só de vergonha, eram de dor pela maldade humana. Helena pegou o celular da mão de Sofia. Ela leu as mensagens em silêncio. A expressão da dona da empresa endureceu. A temperatura ao redor dela parecia ter caído abaixo de 0. Ela olhou para Luan sujo e trêmulo e depois para sua filha Clara, que segurava a mão do zelador com carinho. E, finalmente, seus olhos pousaram em Monique. Monique, disse Helena, não foi um grito, foi uma sentença. Você usou os recursos da minha empresa, o tempo da minha equipe e a imagem da minha gestão para orquestrar a tortura psicológica de um funcionário humilde. Dona Helena, era só uma brincadeira. A senhora sabe, para descontrair.
Monique tentou argumentar, a voz falhando, suando frio. Descontrair? Helena deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Monique. Você acha divertido humilhar alguém que trabalha honestamente? Você acha que seu cargo lhe dá o direito de pisar nos outros? Helena virou-se para o resto do salão. Isso serve para todos aqui. Esta empresa foi construída com trabalho, não com arrogância. Quem acha que é melhor que os outros porque tem uma sala maior, não serve para trabalhar comigo. Ela voltou a encarar Monique. Eu deveria demitir você agora mesmo. Deveria chamar a segurança e fazer com você exatamente o que você fez com o Luan. Te jogar na rua. Monique engoliu em seco, esperando o golpe final. Mas isso seria fácil demais, continuou Helena com um brilho de justiça nos olhos. Você precisa aprender o que é o trabalho que você tanto despreza. Você precisa entender que limpar um chão não diminui o caráter de ninguém, mas sujar a dignidade alheia, sim. Helena ergueu o queixo e proferiu sua decisão. Monique, a partir de segunda-feira, seu cargo de assistente executiva está extinto. Se você quiser continuar nesta empresa, será na função de auxiliar de serviços gerais. Você vai limpar o que sujou, literalmente. O choque de Monique foi palpável. Ela arregalou os olhos, a boca abrindo e fechando sem som. O quê? Ela gritou, esquecendo a hierarquia. A senhora está louca! Eu, zeladora, eu tenho pós-graduação, eu falo 3 idiomas, eu não vou esfregar privadas. Então a escolha é sua, disse Helena impassível. Monique olhou ao redor. Viu os olhares de pena e escárnio dos colegas. Viu Luan, o homem que ela tentou destruir, sendo protegido pela dona da empresa. O orgulho dela falou mais alto que a razão. A arrogância que a motivou a fazer a brincadeira foi a mesma que selou seu destino. Eu me demito, gritou Monique, arrancando o crachá do pescoço e jogando-o no chão perto dos pés de Luan. Eu não preciso disso. Eu não preciso de vocês. Vocês vão se arrepender de perder um talento como eu. Eu vou achar um emprego onde eu seja valorizada de verdade amanhã mesmo. Ela girou nos calcanhares, o vestido vermelho rodando, e marchou em direção à saída, batendo os pés com força, tentando manter uma dignidade que já tinha perdido há muito tempo. Ninguém tentou impedi-la. A porta se fechou atrás dela com um baque seco. O silêncio voltou ao salão. Mas agora era um silêncio diferente. Era um silêncio de reflexão, de vergonha coletiva. Helena suspirou e sua postura rígida suavizou. Ela se virou para Luan. A mulher poderosa se abaixou levemente para ficar na altura dos olhos dele, ignorando qualquer protocolo. Luan, disse ela com uma voz genuinamente suave. Em nome desta empresa, e em meu nome pessoal, eu peço perdão. O que aconteceu aqui hoje foi inaceitável. Eu falhei em não perceber que tipo de cultura estava crescendo debaixo do meu nariz. Luan, ainda atordoado, tentou falar. De dona... Helena, a senhora não te tem culpa. Tenho sim, interrompeu ela. Mas vou consertar isso. Clara me disse que você é um herói. E crianças e cachorros nunca erram sobre o caráter das pessoas. Sofia, ainda ao lado dele, colocou a mão no ombro de Luan e sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Acabou, Luan. Ninguém mais vai te machucar aqui. Luan olhou para Sofia, para Helena e para a pequena Clara, que ainda segurava sua mão suja de vinho. Pela primeira vez na noite, ele não se sentiu um intruso. Ele sentiu que talvez aquele pesadelo estivesse finalmente chegando ao fim para dar lugar a algo novo. O silêncio no salão de festas, após a saída intempestiva de Monique, foi quebrado pela voz firme, porém acolhedora, de Helena. Ela ainda estava agachada na frente de Luan, olhando-o não como uma chefe olha para um subordinado, mas como um ser humano olha para outro. Luan, começou ela, eu não posso apagar a humilhação desta noite, ninguém pode, mas eu posso garantir que o seu futuro será diferente do seu passado. Helena se levantou e fez um sinal para sua assistente pessoal, que surgiu rapidamente com um tablet. Eu andei observando suas fichas de avaliação técnica. Os relatórios da manutenção dizem que você não apenas limpa, você conserta. Você entende como as máquinas do ar-condicionado funcionam. Você repara a fiação elétrica com precisão. Você tem mente de engenheiro, Luan, mas está preso em um uniforme que não lhe cabe mais.
Luan arregalou os olhos, surpreso por alguém tão importante saber daqueles detalhes. Ele sempre fora curioso, sempre gostara de entender como as coisas funcionavam, mas nunca teve dinheiro para estudar. A empresa tem um programa de bolsas integrais que raramente usamos, continuou Helena. A partir de segunda-feira, você não é mais da equipe de limpeza. Você será assistente administrativo no setor de engenharia, com horário reduzido para que possa frequentar a universidade à noite. A empresa pagará seu curso de engenharia completo e também pagaremos o melhor tratamento fonoaudiológico disponível para ajudá-lo com sua fala. As lágrimas que escorriam pelo rosto de Luan agora eram de pura descrença e alegria. Ele tentou agradecer, mas a emoção travou sua garganta. Ele apenas assentiu freneticamente, apertando a mão de Clara, que sorria orgulhosa de seu herói. Sofia, que assistia a tudo com o coração transbordando, tomou a frente. Acho que já chega de festa por hoje, não é? Disse ela, passando o braço pelo ombro de Luan, sem se importar em sujar sua própria roupa com o vinho da camisa dele. Luan, você aceita jantar comigo? Um jantar de verdade, num lugar tranquilo, onde a gente possa conversar? Luan olhou para Sofia. Naquele momento, ele não viu apenas a chefe gentil, viu a mulher que o defendeu com unhas e dentes. Ele sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de esperança. E eu... aceito, ele respondeu. Os dois saíram do salão de festas, sob os olhares de centenas de funcionários. Mas, desta vez, não havia risos, havia respeito. E em muitos rostos havia vergonha. Os meses que se seguiram foram de uma transformação vertiginosa. Luan agarrou a oportunidade com a mesma força com que segurava seu esfregão. Na universidade, ele se destacou rapidamente. Sua mente, faminta por conhecimento, absorvia tudo sobre cálculos e física. No trabalho, sua experiência prática ajudava os engenheiros sêniores a resolver problemas que a teoria não explicava. Mas a maior mudança foi interna. Com o tratamento pago pela empresa, Luan aprendeu técnicas de respiração e articulação. A gagueira, que antes era uma âncora pesada, tornou-se apenas um leve detalhe que aparecia raramente. Ele ganhou voz. E com a voz veio a confiança. Sofia esteve ao lado dele em cada passo. O que começou como um jantar de consolo naquela noite fatídica, transformou-se em amizade, e a amizade floresceu em amor. Eles não precisavam esconder nada. Sofia admirava a resiliência de Luan. Luan amava a justiça e a bondade de Sofia. Eles se tornaram o casal que todos admiravam nos corredores, não pelo status, mas pela luz que irradiavam juntos. Enquanto Luan subia, Monique despencava. Naquela noite em que saiu batendo o pé, Monique tinha certeza de que seu telefone tocaria na manhã seguinte com propostas de concorrentes. Ela estava errada. O mercado corporativo é pequeno e as notícias correm rápido. Helena, sem precisar dizer uma palavra de difamação, apenas deixou a verdade circular. Ninguém queria contratar a mulher que falsificou documentos e humilhou um funcionário vulnerável em um evento público. A brincadeira de Monique tornou-se seu atestado de toxicidade. As semanas viraram meses. As economias de Monique secaram. O aluguel do seu apartamento de luxo atrasou. O carro financiado foi apreendido. Os amigos da festa desapareceram assim que o dinheiro e o status dela sumiram. Monique, que sempre julgou as pessoas pelo que elas tinham, agora sentia na pele o frio de não ter nada. A fome é uma professora cruel, mas eficiente. Em uma manhã chuvosa de terça-feira, 6 meses após a festa, uma mulher entrou no saguão da empresa. Ela não usava mais vestidos de grife ou sapatos de solado vermelho. Usava uma roupa simples, gasta, e o cabelo estava preso num rabo de cavalo baixo, sem maquiagem para esconder as olheiras profundas de quem não dormia bem há dias. Era Monique. Ela caminhou até a recepção de cabeça baixa, evitando olhar para os seguranças que antes ela mandava com arrogância. Eu gostaria de falar com o RH, ela sussurrou para a recepcionista. Quando Monique entrou na sala de Helena, a CEO não demonstrou surpresa. Parecia que ela já esperava por aquele momento. Sente-se, Monique, disse Helena, sem tirar os olhos de um relatório.
Monique sentou-se na ponta da cadeira. Suas mãos tremiam. O orgulho que a fez pedir demissão tinha sido triturado pela realidade do desemprego e das dívidas. Dona Helena, Monique começou, a voz embargada. Eu tentei. Eu procurei emprego em todos os lugares, mas ninguém me aceita. Eu estou com ordem de despejo. Eu não tenho o que comer. Helena finalmente levantou os olhos. Não havia prazer em seu olhar, apenas uma serenidade firme. E o que você quer que eu faça? Eu quero... Monique engoliu o choro, sentindo o gosto amargo da própria soberba voltando para assombrá-la. A senhora disse naquele dia que havia uma vaga de zeladora. Eu aceito. Eu imploro. Eu preciso trabalhar. Eu limpo qualquer coisa. Por favor. Helena fechou a pasta sobre a mesa. A vaga ainda existe. O trabalho é digno, Monique. O salário é justo e pagamos em dia. Mas é um trabalho duro. É o trabalho que você desprezou. Você está pronta para vestir o uniforme que você zombou? Estou, sussurrou Monique, as lágrimas pingando em seu colo. Eu estou. Helena apertou um botão no interfone. Tragam o kit de admissão e o uniforme do setor de limpeza, tamanho médio. Minutos depois, Monique saiu da sala vestida com o uniforme azul claro, o mesmo tom que Luan usava. Ela segurava um esfregão e um balde. Seu primeiro setor designado, o corredor da engenharia, onde o tráfego era intenso e a sujeira constante. Monique caminhou até o corredor, sentindo cada olhar sobre ela. Alguns funcionários antigos a reconheceram e cochicharam, mas ela não tinha forças para rebater. Ela apenas encheu o balde, molhou o esfregão e começou a limpar o chão de granito. O movimento era repetitivo, cansativo. Suas costas doíam, suas mãos ardiam com o produto químico. Então era isso que ele sentia, pensou Monique. Uma onda de arrependimento genuíno batendo nela. A invisibilidade, o esforço físico. De repente, passos firmes soaram no corredor. Sapatos sociais de couro de boa qualidade batendo contra o piso. Monique não levantou a cabeça. Ela continuou esfregando uma mancha teimosa, torcendo para que quem quer que fosse apenas passasse direto. Os passos pararam exatamente ao lado dela. Monique viu a barra de uma calça de alfaiataria bem cortada e sapatos impecáveis. Ela parou de esfregar, o coração disparando de vergonha. Lentamente, ela ergueu os olhos. Luan estava parado ali. Mas não era o Luan encolhido e gago da festa. Ele estava ereto, vestindo uma camisa social branca impecável, com um crachá que dizia Engenharia de Projetos. Ele segurava algumas plantas debaixo do braço. Ele parecia mais forte, mais saudável, e irradiava uma tranquilidade que Monique nunca teria. O medo tomou conta de Monique. Ela esperou o troco. Esperou que ele chutasse o balde, que ele risse, que ele dissesse, olha onde você veio parar. Ela merecia. Ela sabia que merecia. Ela baixou os olhos, preparando-se para a humilhação. Luan olhou para Monique. Ele viu a mulher que tentou destruí-lo, agora de joelhos limpando o chão que ele pisava. Ele poderia ter dito tantas coisas, poderia ter se vingado, mas Luan lembrou-se de quem ele era. Lembrou-se de que a verdadeira grandeza não está em rebaixar os outros, mas em se elevar acima da maldade. Ele deu um passo à frente, mas não para chutar o balde. Ele se abaixou levemente, apenas o suficiente para que ela visse seus olhos. Bom dia, Monique, disse Luan. Sua voz saiu clara, firme, sem nenhum gaguejo. Não havia sarcasmo, apenas uma educação polida. Cuidado com o piso molhado perto da sala 3. O ar-condicionado está pingando um pouco. Eu já abri um chamado para consertarem para facilitar o seu trabalho. Monique levantou o rosto, chocada. Ela procurou ódio nos olhos dele e encontrou apenas paz. Luan, ela balbuciou. Vi você... Me desculpa. Luan ajeitou os papéis debaixo do braço e sorriu levemente. O passado ficou no passado, Monique. Bom trabalho. Ele se endireitou e voltou a caminhar pelo corredor. No final dele, Sofia o esperava. Ela viu a cena e sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele assim que ele chegou perto. Você é um homem incrível, sussurrou Sofia beijando o rosto dele. Vamos,
disse Luan. Temos muito o que construir hoje. Monique ficou parada no meio do corredor, segurando o cabo do esfregão. Ela olhou para as costas de Luan e Sofia se afastando de mãos dadas, rumo a um futuro brilhante. Pela primeira vez em sua vida, Monique chorou, não porque perdeu algo material, mas porque entendeu o tamanho da sua pobreza de espírito diante da riqueza de caráter de Luan. Ela enxugou as lágrimas com a manga do uniforme, respirou fundo e voltou a esfregar o chão. Tinha muito trabalho pela frente, e talvez, apenas talvez, aquele fosse o começo de sua própria reconstrução. E assim, nos corredores daquela empresa, a justiça foi feita não com vingança, mas com a prova viva de que o mundo dá voltas e que a humildade sempre será a roupa mais elegante que alguém pode vestir.